E aí, bom, tio Lição, beleza? Felizes para mais uma aulinha de ecologia? Podemos caminhar em frente? Hoje veremos os ciclos biogeoquímicos. Vamos falar do ciclo da água, do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio. Meu Deus, cuidado com o ciclo do nitrogênio, que é o mais chatinho deles, ok? Mas o Enem é tarado por ciclo do nitrogênio. Enem gosta de ciclo de carbono, Enem gosta de ciclo da água, Enem gosta de ecologia. Então vamos ficar espertinho. Vamos devagar para entender esses ciclos, ok? Primeira coisa importante que eu quero discutir com vocês é o ciclo da água, ok? É o mais tranquilo, é o mais fácil. Meu amigo, se errar o ciclo da água, tu é ruim demais, né? Puta vida. Mas vamos lá devagarinho dar uma olhadinha no ciclo da água e até ver como que alguém pode complicar esse ciclo da água. Eu tenho uma representaçãozinha no slide aí para você do ciclo da água. Uma coisa importante é, se o bagulho é um ciclo, eu tenho que ter uma forma de retirada da água da superfície do planeta Terra e tem que ter uma forma de retorno dessa água para a superfície do planeta Terra. Por isso que a gente chama isso de um ciclo, ok? Bom, lição, qual que é a forma de retirada da água da superfície do planeta Terra? É essa que você está pensando. Sim, a gente pode chamar de evaporação ou também a gente pode discutir a transpiração. Evaporação e transpiração são as duas formas de retirada de água da superfície do planeta Terra. Evaporação, fenômeno natural, né, que pode acontecer de rios, de lagoas, de riachos, dos mares, ok? E a transpiração, ela pode ser tanto animal quanto vegetal. Saibam que a transpiração vegetal tem um papel muito importante no ciclo da água. Sussu, a gente sabe que os vegetais transpiram. Transpirar é perder água na forma de vapor. Normalmente as plantas transpiram pelas folhas. Tinha uma transpiração chamada de cuticular, que era constante, e tinha uma transpiração chamada de estomática, que percentualmente era muito mais importante, né? E o vegetal tinha uma capacidade de controle sobre essa forma de transpiração. Então, seja por evaporação ou por transpiração, animal ou vegetal, essa é a forma de retirada de água da superfície do planeta Terra. Suave? Tranquilinho? Sussu? A gente pode juntar os dois termos, evaporação e transpiração, e chamar, igual o slide está chamando, de evapotranspiração. Forma de retirada da água da superfície do planeta Terra, evapotranspiração. Evaporação mais transpiração. Tranquilinho? O pessoal da geografia deve falar isso para você, né? A gente fala da importância da floresta amazônica no regime de chuvas. A gente sabe, né, que lá existe uma cobertura vegetal imensa e são toneladas de água que diariamente sofrem transpiração, enchendo a atmosfera de umidade. Essa umidade da região norte pode chegar à região sudeste e encontrando uma massa de ar fria polar vinda lá da região sul, você pode ter o processo de condensação e de chuva. A gente sabe que muitas vezes quando chove aqui é quando a umidade relativa do ar está alta. E essa umidade relativa do ar vem desses rios voadores. Já ouviu esse termo? Né? Olha a importância dessa floresta para a gente, né? Ela que traz toda essa umidade que garante o regime de chuva aqui na região sudeste. Tranquilão? De boa? Então, retirada, evaporação, transpiração. Sussu? Beleza, lição, essa porra é um ciclo. Qualquer forma de retorno da água, então, né? É o que você está imaginando. Condensação e precipitação. Nossa, lição, achei que retornava pela chuva. Então, Jacu, precipitação é a mesma coisa que chuva, ok? Então, a condensação e a chuva, condensação e precipitação, a forma como essa água retorna para a superfície do planeta Terra. Super difícil o ciclo da água, né? Até dói de pensar. Como é que isso pode aparecer? Lição. Uma vez a Unifesp fez uma perguntinha sobre o ciclo da água interessante, que ela falava de ciclo curto e ciclo longo. O que seria o ciclo curto da água?
O que acontece no meio dos oceanos, por exemplo, onde você tem como forma de retirada da água simplesmente a evaporação, condensação e chuva, retorno. Evapora, condensa, chove, evapora, condensa, chove, esse é o ciclo curto da água. Se você for imaginar no ambiente terrestre, você pode ter a evaporação, você pode ter a transpiração, você pode ter a condensação e a chuva. Essa água da chuva pode percolar, penetrar pelo solo e abastecer os lençóis, ou ficar disponível no solo para absorção vegetal. A gente sabe que os vegetais absorvem essa água pelas raízes, por uma zona chamada de zona pilífera. Via xilema, essa água pode subir até as folhas e sofrer processo de transpiração. Isso já seria um ciclo longo, né? Evapora, transpira, condensa, chove, percola, vegetais absorvem, devolvendo essa água para a atmosfera na forma de transpiração. Sussu, cuidado com impermeabilização de solo, hein? Tem muita questão do Enem que trabalha com impermeabilização de solo, agravando problemas com enchente. A impermeabilização do solo, através da construção das rodovias, né, das calçadas, da rua, né, essa impermeabilização dificulta a percolação, a penetração da água da chuva. Aumenta muito o volume de água que vai para a galeria fluvial, aumenta muito o volume de água que chega no rio, e você pode ter processos que agravam, né, que são muito agravados na época de chuva, por exemplo, nas grandes cidades. São Carlos não é uma grande cidade assim, né? E São Carlos é uma cidade que choveu por mais de meia hora, a gente já começa a ver um monte de rio alagando. Né? São Paulo você vê isso também. Então são cidades com uma grande taxa de impermeabilização e causando como um problema muito grave na região, né, esses grandes alagamentos. Sussu, neném, ciclo da água, basicão, chablau, bambalalá, segue o jogo. Falar um pouquinho do ciclo do carbono. Deixa para gastar neurônio lá na frente, né, no ciclo do nitrogênio. O ciclo do carbono é uma teta também, né? Você está acostumado com o ciclo de carbono. E embutido no ciclo do carbono, a gente pode até conversar sobre o ciclo do oxigênio. Porque carbono e oxigênio são gases envolvidos nas trocas gasosas. E quando eu falo do ciclo do carbono, tem tudo a ver com isso. Vamos lá, o bagulho é um ciclo. Então tem que ter forma de retirada do CO2, retirada do carbono da atmosfera, e tem que ter forma de retorno desse carbono para a atmosfera. Lição: qual que é a forma de sequestro de carbono? Qual que é a forma de retirada de CO2 da atmosfera? É a que você está pensando, né, neném? A chamada fotossíntese. Olha no nosso desenho ali, ó. As plantas absorvem o dióxido de carbono na função fotossintética. Lembra que CO2 era um reagente da fotossíntese? Para uma planta fazer fotossíntese, ela sequestra CO2 pelas folhas, pelaquela mesma estrutura responsável pela transpiração chamada de estômato. Então, o vegetal é um grande sequestrador de carbono da atmosfera e utiliza esse gás carbônico para realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Ok? Essa é a principal forma de sequestro de carbono que a gente tem. Tem a quimiossíntese também, né? Mas em termos percentuais, monstro, a gente fica mais pensando na história da fotossíntese. Lição: qual é a forma de retornar gás carbônico, de retorno desse gás para a atmosfera? A gente tem a respiração celular aeróbica, lembra disso? A respiração celular aeróbica é uma forma de você retornar CO2. Por exemplo, eu nesse exato momento estou contribuindo para o retorno de gás carbônico para a atmosfera. As minhas células estão realizando respiração celular aeróbica para geração de energia. Como subproduto, geram CO2. Esse gás cai no sangue. O sangue transporta esse gás até o meu pulmão e eu elimino esse CO2 pela expiração. Estou contribuindo para o retorno do CO2, mas não estou contribuindo para o sequestro, porque eu não faço fotossíntese, ok? Então, forma de retorno: respiração celular aeróbica, fermentação. Lembra da fermentação alcoólica que também liberava CO2? É uma outra forma de retorno de carbono para a atmosfera. Olha para o desenho que bonito aí, ó. A decomposição. A decomposição da matéria orgânica, transformando compostos orgânicos em compostos inorgânicos, pode ser uma grande fonte de liberação de CO2 para a atmosfera.
Atividades de vulcanismos. Vulcão também pode, erupções vulcânicas podem injetar algumas toneladas de CO2 para a atmosfera. E a chamada queima de combustíveis fósseis. Olha que bonitinha ali a usininha ali mostrando para você, né? Uma termoelétrica, por exemplo, que é uma usina que queima carvão mineral para geração de energia. A gente sabe que a nossa base não é termoelétrica, a nossa matriz energética é a hidrelétrica, mas a gente sabe que tem muitos países que têm como matriz energética predominante as usinas termoelétricas, que queimam carvão mineral. Reação de combustão, né, neném? Reação de combustão vai CO2, né? Então a gente tem, por exemplo, nas grandes indústrias, no carro, né, a gente sabe que a queima da gasolina, do óleo diesel, né, reação até de combustão do etanol, você tem liberação de CO2. Então, isso também contribui para a liberação de gás carbônico para a atmosfera. Você deve estar percebendo que tem muito mais forma de retorno, né, do que de sequestro. Então, isso, principalmente a queima de combustíveis fósseis, de automóvel e de indústria, contribui para o aumento na concentração de CO2 na atmosfera que vem acontecendo nos últimos anos. Assunto batidíssimo, né? Que a gente chama que essa alta taxa de CO2 na atmosfera pode agravar um efeito natural, conhecido como efeito estufa, né? Ou global warming. A gente sabe que as altas concentrações desse gás presentes na atmosfera aprisionam uma grande quantidade de radiação infravermelha vinda do Sol, aumentando a temperatura média do planeta. Sussu, você vai falar lição, mas eu vi umas reportagens falando que o efeito estufa não existe, que o aquecimento global é uma grande bobagem. Existe uma discussão nisso tudo, né? Existem alguns ambientalistas, nem vou chamá-los de ambientalistas, vou chamar de climatologistas, que negam o aquecimento global. O que você tem que entender é que a ciência é sempre uma discussão, né? Sempre você vai ter pontos contrários, agora você tem que sustentá-los. Para cada cientista que é contra o aquecimento global, tem pelo menos uns 200 que são a favor do aquecimento global. Uma série de evidências, né? Então esse é um assunto que a gente pode discutir lá na aula de poluição. Sussu, ciclozinho do carbono. Me lembro uma vez, né, há uns anos atrás, que existia um festival muito louco chamado de SWU. Os caras traziam algumas bandas, né? E ele tentava ser um festival que ostentava a bandeira da sustentabilidade. Isso é muito difícil, né, monstro? Mas o SWU propunha, né, um plantio compensatório. Por exemplo, teve um ano que eles trouxeram uma banda que eu gostava bastante na época, chamava Linkin Park. Né? Imagina você trazer uma banda como Linkin Park para fazer um show no Brasil. Quantas toneladas de carbono serão emitidas para você fazer um evento como esse? Véi, você vai ter que trazer os caras da gringa para cá. Como é que esses caras vão vir de bike? Né? Vocês vão vir andando? Não, né? Vir de avião, queima combustível fóssil, libera CO2. Né? Toda a estrutura de palco. As pessoas que vão ver esse show, né? As pessoas vão lá tudo caminhando? Não, a galera vai de carro, né? Então, um evento como esse libera para a atmosfera toneladas de CO2. Tem até formas de cálculo disso, né? Alguns engenheiros ambientais, né, conseguem fazer esse tipo de cálculo de quantas toneladas de carbono são emitidas num evento como esse. E aí você faz um plantio compensatório. Para compensar essas toneladas de CO2 que a gente vai emitir na realização desse show, a gente vai ter que plantar trocentas mudas de árvore. A gente sabe que os vegetais, quando fazem fotossíntese, sequestram carbono, né? Então vamos ver quantas mudas a gente vai ter que plantar para compensar essa eliminação de CO2 para chegar num carbono free, né? Para chegar num carbono zero. Essa era a ideia desse festival. Lembrando que as plantas também respiram, tá? Então, falar que um vegetal sequestra CO2 e libera oxigênio quando ele faz fotossíntese, mas quando ele respira, ele sequestra oxigênio e libera CO2. Mas quando uma planta está em crescimento, a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração, o que garante um saldo no sequestro de CO2 pela fotossíntese, em detrimento à liberação de CO2 pela respiração. Sussu, mas é teta, monstro. Ó, tetinha. Ciclo de carbono, vamos que vamos. Chumbalala bumbum. Agora, foca no tio. Ó. Meu zóio, olha comigo.
O ciclo do nitrogênio é power. Fucking power. Vamos lá, neném, dá uma olhadinha no ciclo do nitrogênio. Primeiro ponto importante. A gente precisa de nitrogênio, ok? O nitrogênio faz parte de duas importantes moléculas do meu corpo. No meu corpo tem proteína, que é o primeiro composto orgânico mais abundante do meu corpo. A proteína é formada por aminoácidos e você tem o grupo amino, que tem nitrogênio. Então eu preciso de nitrogênio para ter proteína. Eu tenho DNA, RNA, material genético. Você lembra que no DNA e RNA existiam as bases nitrogenadas? Então eu preciso de nitrogênio para ter DNA, para ter RNA, para ter proteína, que são as duas moléculas orgânicas mais importantes do nosso corpo. Então, ponto 1, a gente precisa do nitrogênio. Da onde que a gente obtém esse nitrogênio? Você vai falar, lição, já sei, é muito fácil. Tem nitrogênio abundantemente na atmosfera. Fácil, só fazer isso aqui, ó. Pronto, captei o nitrogênio que eu preciso. Não dá, velho. Você não tem essa capacidade de fixação e absorção do nitrogênio atmosférico. A mesma quantidade de nitrogênio que entrou vai ser a mesma quantidade de nitrogênio que vai sair, velho. Ele não participa da hematose, da troca gasosa ali, né? Tá, então onde que eu pego o nitrogênio se não é da atmosfera? Vamos pensar, sei lá, como é que vai ser isso, lição? Ah, a gente vai obter esse nitrogênio, então, através da alimentação? É isso, monstro. A gente precisa comer esse nitrogênio. Muito bem. Então, quando eu como um boi, quando eu como uma alface, por exemplo, eu estou obtendo o nitrogênio da alface. Esse nitrogênio vai fazer parte agora das moléculas do meu corpo. Lembra da história lá do ciclo da matéria? Então eu vou comer o alface e estou obtendo o nitrogênio que eu preciso para construir meus aminoácidos, meu material genético. E a alface? A alface pega o nitrogênio da onde? Já sei, a alface pega o nitrogênio do ar. Também não pega, né? A alface também precisa de nitrogênio, porque ela tem material genético, porque ela tem proteínas, e ela vai pegar esse nitrogênio do solo. Então o alface pega através das raízes o nitrogênio do solo e eu consigo nitrogênio através da alimentação, comendo essa alface. A pergunta agora é: quem colocou a merda do nitrogênio lá no solo para iniciar toda essa cadeia de transferência de matéria? Ok? Porque alguém teve que ter colocado esse nitrogênio lá. Existe um ser vivo capaz de fixar esse nitrogênio no solo. Existe um ser vivo que tira esse nitrogênio da atmosfera e mete no solo num formato não muito interessante para o vegetal, que é o formato de amônia. Como é que a gente chama o ser vivo que retira o nitrogênio atmosférico e coloca no solo na forma de amônia? É uma bactéria. Essa bactéria vive em associação com as raízes de algumas leguminosas. Essa bactéria é chamada de bactéria Rhizobium. As bactérias do gênero Rhizobium são capazes de sequestrar, de retirar o nitrogênio da atmosfera e colocar ele no solo na forma de amônia. Algumas bactérias, que fazem essa fixação, que a gente chama de fixação biológica, vivem em associação com raízes de leguminosas. Algumas outras bactérias, livres no solo, também têm a capacidade de fazer essa fixação de nitrogênio atmosférico. Olha no desenho, tá vendo onde está escrito ali? Ó? Mas está em inglês. Foda-se. Você vai observar ali, monstro, que tem as bactérias em associação com as raízes da leguminosa, que parece um feijãozinho ali, né? Essa associação bactéria com raiz leguminosa forma uns caroços, uns tumor na raiz, né? Isso é um indicativo de que existe a relação entre a bactéria e a raiz dessa soja, a raiz desse feijão, a raiz desse legume. Tá? E também algumas que vivem livres no solo, fazem a fixação biológica, transformam o nitrogênio atmosférico em amônia. Sussu? Uma lição. Quem mais que pode enriquecer o solo de amônia? Atividade de decomposição. Muitas vezes a decomposição de compostos orgânicos, feito por fungos e bactérias, também pode injetar amônia no solo. Quem mais que pode liberar amônia no solo? Atividades de excreção. Muitos animais
na sua excreta, você tem a presença deste composto chamado de amônia. Então, a amônia no solo pode vir dos processos de decomposição, de excreção e de fixação biológica. Você já deve ter escutado falar que para você enriquecer o solo naturalmente, antes de plantar aquilo que você quer, você pode plantar um legume. Vamos supor que você comprou uma área e aí você quer plantar cana. Mas você chamou um agrônomo, o agrônomo analisou teu solo e falou, velho, esse solo é ruim, esse solo é pobre em nitrogênio, que é um macronutriente. Você tem duas opções. Vamos enriquecer esse solo com nitrogênio. Compro o adubo, compro o NPK, não sei se você já ouviu falar, nitrogênio, fósforo e potássio, e incorporo isso no solo. Estou enriquecendo esse solo com nitrogênio, comprando o nitrogênio, comprando o NPK, comprando o adubo, que é caro. Ou, antes de plantar a cana, eu posso meter um legume lá. Posso plantar uma soja, posso plantar um feijão de corda, que é bastante usado para isso, né? E aí eu posso colher essa soja e fazer uma grana com ela, colher esse feijão e fazer uma grana com ele, mas a intenção primária nem é essa. Ao plantar um legume, eu sei que ele pode se associar com a raiz, né? As raízes desse legume podem se associar com essa bactéria Rhizóbio. E essa bactéria pode enriquecer o meu solo de maneira natural. A gente chama isso de adubação verde. Já ouviu falar isso ou não? A adubação verde consiste no plantio de uma leguminosa, porque a gente sabe que a raiz dessa leguminosa se associa com a bactéria Rhizobium e vai ter um processo de fixação biológica e um enriquecimento natural do solo. Tudo bem, neném? Uma forma de injetar nitrogênio no solo na forma de amônia. Não é a melhor coisa possível, mas está lá. Uma vez que tem essa amônia no solo, repito, proveniente de fixação biológica ou decomposição ou excreção, a planta não tem uma capacidade muito grande de absorver o nitrogênio na forma de amônia. Mas fica sossegado, porque existem bactérias no solo que vão fazer o trabalho para a gente. Existe uma bactéria chamada de nitrosomonas que vai fazer um processo chamado de nitrosação. Minha câmerazinha está bem em cima, né? Mas essa nitrosação vai ser a transformação de amônia em nitrito. Transformação de amônia em nitrito, a gente chama isso de nitrosação. Amônia NH3, o nitrito NO2-. Ok? Estou transformando amônia em nitrito. Quem que faz isso? Eles são a bactéria nitrosomonas presente no solo. Este processo de transformação de amônia em nitrito é chamado de nitrosação. A lição até aí, adiantou nada. Transformei amônia em nitrito. Planta consegue absorver o nitrito? Gosta não. Planta gosta de absorver o composto nitrogenado chamado de nitrato, que é o NO3-. E a nitrosomonas transformou amônia em nitrito. Mas fica tranquilo, porque tem uma outra bactéria chamada de Nitrobacter que vai fazer o favor para a gente de transformar o nitrito em nitrato. Este processo de transformação de nitrito em nitrato é chamado de nitratação. Então, nitratação, transformação de nitrito em nitrato, feito pela bactéria Nitrobacter. Nossa, lição, preciso saber esses nomes? Opa! Tanto das bactérias quanto dos processos. Transformação de nitrito em transformação de amônia em nitrito, nitrosação feita pela nitrosomonas, transformação de nitrito em nitrato, nitratação feita pela bactéria do gênero Nitrobacter. Ótimo, agora eu tenho nitrato, tá vendo na fotinha ali? O que pode acontecer com esse nitrato? Ser absorvido pela planta, entrando na cadeia alimentar. Sussu? Tranquilinho? De boa? Você vai falar assim, lição, peraí, deixa eu ver. Então quer dizer que a Rhizóbio tirou da atmosfera, pôs no solo na forma de amônia. A nitrosomonas transformou amônia em nitrito. A nitrobacter transformou nitrito em nitrato. E o nitrato está sendo absorvido pela planta, entrando na cadeia alimentar. Mas não vai acabar o nitrogênio atmosférico uma hora, né?
Essa merda é um ciclo, porra. Você me mostrou a forma de retirada e a forma como isso entra na cadeia alimentar. Mas como é que retorna para a atmosfera, né? Essa é a última etapa do ciclo do nitrogênio, chamada de desnitrificação. A desnitrificação, olha lá no desenho, é a transformação do nitrato do solo de novo em nitrogênio atmosférico. Transformação de nitrato em nitrogênio atmosférico a gente chama de desnitrificação, retornando esse nitrogênio para a atmosfera. Lição, vai falar que quem faz isso é bactéria. Opa! As bactérias que realizam o processo de desnitrificação. Transformam o nitrato em nitrogênio atmosférico. É uma bactéria de um grupo que a gente chama de bactérias desnitrificantes. As bactérias desnitrificantes fazem a desnitrificação. Existe uma em particular chamada de Pseudomonas denitrificans, que é uma grande desnitrificadora, uma grande bactéria capaz de transformar nitrito em nitrogênio atmosférico. Sussu, sem problemas, dói, né? Bastante nome, né? Ciclo do nitrogênio. Precisa saber isso, hein, neném? Ó, resumo da ópera. Chumbalalá bumbum resumo. Fixação biológica. Transforma o nitrogênio atmosférico em amônia. Está no solo. Nitrosação. Transforma amônia em nitrito. Nitratação. Transforma nitrito em nitrato. Desnitrificação. Transforma nitrato em nitrogênio atmosférico. Esses são os processos que envolvem o famoso, o lindo, o maravilhoso, o divino, o carnudo, o suculento, o fantástico ciclo do nitrogênio. Fiquem em paz, dentro do possível. Tentem brincar com os exercícios. Qualquer dúvida, me chamem.